Fala galera, aqui é o Pedro Aquino, seja bem-vindo a mais um tutorial de UX Motion. Hoje o que a gente vai criar vai ser essa animação de ícone de notificação. Ícone de notificação. O último que a gente fez foi da animação do Spotify. Se você não assistiu ainda, clica no card aqui em cima. E agora esse aqui vai ser a animação de ícone, não é especificamente de um aplicativo, mas é uma pequena animação que eu acredito que se encaixaria perfeitamente numa microinteração. Beleza? Bem, então vamos que vamos. Eu peguei o ícone, eu vou te dar uma dica aqui, ó. Eu peguei o ícone do site chamado The Noun Project, thenownproject.com. Então você vai encontrar aqui, ó, você pode fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, eu botei aqui, ó, notification, e aí você tem vários aqui. Você pode tanto pesquisar por ícones ou por coleções de ícones. Se eu não me engano, eu selecionei esse daqui. E aí quando você clica nessa coleção de ícones, que no caso aqui é uma coleção de ícones de notificação, você tem uma série de ícones voltado para essa questão, né? Para essa comunicação de notificação. Tá? E aí eu escolhi um desses que eu não lembro qual é. Foi exatamente esse aqui que eu baixei. Você precisa ter um login, você precisa se cadastrar. E aí você pode baixar gratuitamente a versão em SVG. Tá? Então quando você botar aqui Get This Icon, você bota aqui, ó, Basic Download, Continue. E aí você vai botar aqui, ó, Download SVG para a gente poder abrir no Illustrator. Então eu vou abrir agora no Illustrator para a gente ver aqui o que veio, né? Então temos o nosso ícone com algumas outras camadas aqui bem estranhas. Então o que eu vou fazer, cara? Eu vou primeiramente dar um ungroup. Eu queria deletar tudo isso aqui que está embaixo. Vamos pegar essa galera e centralizar. Show. Então o que a gente tem aqui, cara? A gente tem essa parte de baixo aqui que vai ser interessante para a gente fazer um matchzinho, um alpha match aqui. E a gente tem o sino em si. Esse sino ele fez através de compound path. Então ele compôs o path ali. Então a gente tem esse shape e esse daqui. Então o que eu vou fazer, cara? Eu vou tratar um pouquinho aqui mais ou menos o que eu preciso deixar ele pronto dentro do Illustrator para chegar no After Effects e facilitar a minha vida. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar realmente essa camada aqui para a gente fazer a animação de preenchimento, que é o momento quando você clica, ele preenche, tá? Porque como a gente não está lidando aqui com stroke, não vai dar para fazer uma animação de fio. Ele já vai ser aqui uma forma, né? Então o que eu vou fazer, cara? Eu vou dar Ctrl C, Ctrl F para duplicar esse shape, e eu vou usar esse shape para subtrair do sino, porque aí agora a gente vai ter exatamente o shape que a gente quer e esse para o nosso preenchimento, beleza? Outra coisa que a gente tem que fazer aqui também é exatamente esse semicírculo, né? Que na verdade ele está representando um círculo do pêndulo do sino, acho que é pêndulo, né? E aí o que acontece é que eu vou fazer uma animação dele rotacionando e ele vai muitas vezes se aproximar desse lado. Então eu preciso manter esse alpha match, mas para manter esse alpha match bonitinho, eu preciso ter esse círculo completo e aí eu vou fazer esse corte dentro do After Effects. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar Ctrl C, Ctrl F, vou rotacionar, vou colocar ele exatamente aqui em cima para formar o círculo perfeito e vou transformar ele numa forma completa, beleza? E aí o que eu vou fazer lá, na verdade, eu vou voltar porque eu quero uma cópia, tá? Eu quero uma cópia para a gente ter como referência. Então eu vou dar Ctrl F primeiro, depois Ctrl F novamente, e aí sim eu vou rotacionar e vou fazer aquele mesmo procedimento. Porque eu fazendo assim, eu vou ter esse pedaço como referência para eu saber exatamente quanto de match, quanto de corte, de máscara que eu vou colocar dentro do After Effects. Beleza? Então, temos esse shape, o círculo e a referência. Agora eu vou selecionar todo mundo. Aqui, cara, para levar para o After Effects, eu vou usar um plugin que eu recomendo, ele é pago, mas é um plugin que eu acho que você tem que ter. Se você trabalha com Motion, você tem que ter esse plugin, que é o Overlord. Tá? Esse Overlord, através de um clique, você leva todas as formas, todos os shapes, todos os strokes, todos os textos, tudo bonitinho para dentro do After Effects
em shape, em forma, em stroke, etc. Tá? Ele vai todo bonitinho. É diferente de quando você pega um arquivo, um projeto do Illustrator e importa no After Effects, que ele vai como Illustrator. Aí você tem que ir lá e converter Illustrator para Shape, é aquele processo todo. Então aqui, o que eu vou fazer? Dentro do After Effects, eu já vou deixar uma composição criada. E eu criei aqui uma composição de 800 por 800. Vou chamar aqui, ó, animação de ícone, notificação. 800 por 600. O frame rate vai ser em 60 fps, porque quando está em 60 fps, a gente mantém mais ou menos ali o padrão de animação dentro de aplicativos interfaces, né? É diferente quando você vai fazer um vídeo padrão aí, que é 24 fps, 30 fps, às vezes até menos. No caso de aplicativo, de interface, a gente trabalha com 60 fps, porque é o mais fluido possível e às vezes tem até mais, a taxa de frames é até maior do que 60 no aplicativo, tá? Então ele joga lá para cima. Então, cara, eu vou deixar em 60. Cara, eu acho que 10 segundos está tranquilo. Coquei, aí eu botei um background aqui só pra gente ter. Porém, quando a gente exportar para o Lore Files, a gente não vai usar esse background. Show de bola. Então, tendo preparado aqui a composição, de dentro aqui do Illustrator, basta eu selecionar todas as camadas, todas as formas e clicar nesse botão aqui, ó. Olha só que coisa linda. Veio tudo bonitinho para dentro do After Effects, tá? Então, eu recomendo muito você baixar o Overlord, você comprar, porque vale a pena. Eu até tinha um desconto que eles tinham liberado para mim, para os meus alunos, só que eu perdi, ele desativou o desconto. Então, eu não posso te oferecer esse cupom. Mas vale a pena, tá? Vale a pena cada centavo. Enfim, vamos começar a nossa animação, que é o que realmente interessa aqui. Então, vamos começar renomeando, tá? Então, a gente tem aqui a nossa referência. Então, eu vou botar aqui, ó, pêndulo, referência, ref de referência. Aqui em cima eu vou botar pêndulo. Eu tô chamando de pêndulo, mas eu não sei se o nome é pêndulo, tá? Aqui eu vou chamar de sino, fio, que é exatamente o preenchimento do sino. E aqui, sino, stroke. Beleza. Ou sino principal, por exemplo, pode ser. E aí o que eu vou fazer aqui, cara? Toda essa galera que eu vou animar, eu vou colocar ele em uma outra cor. Beleza? Show de bola. Então vamos começar a nossa animação. O que eu quero fazer aqui? Eu quero ter a ideia de que ao clicar... Deixa eu tirar aqui o fio. Ao clicar, o sino vai balançar, como se a gente estivesse batendo no sino, ele vai ele vai mexer. Só que conforme ele mexe, o pêndulo ali dentro ele vai bater e vai também se mexer. Então a gente vai fazer aqui uma animação bem orgânica. Lembrando que quando ele clicar e começar a se mexer, a gente vai habilitar o fio. E depois a gente vai clicar novamente para retirar o fio. A gente não vai fazer uma animação de saída, ou seja, uma animação para tirar o fio. Ele vai ser simplesmente um corte seco. Beleza? Então vamos começar aqui em mais ou menos 1 segundo. Só para a gente ter esse período sem nada. E aí vamos fazer o seguinte. O sino principal, para eu fazer ele balançando, eu tenho que apertar Y, pegar aqui o ponto de âncora e jogar lá para cima, que é exatamente o eixo de rotação do nosso sino. O fio eu vou colocar como filho do sino principal. Pronto, criei o parentesco. Ótimo. O pêndulo, vou apertar Y, vamos pegar o ponto de âncora e vamos colocar ele exatamente aqui, que é onde ele estaria pendurado, tá? Então agora a gente tem, apertando R aqui, ó, a gente tem esse pêndulo balançando dentro do sino e o sino balançando por completo aqui. Agora basta a gente criar a nossa animação. Mas antes de continuar, vamos criar logo o matte para a gente já ficar livre dessa questão. Então eu vou pegar aqui, vou criar um shape. Vou criar um shape aqui vermelho, bem feio mesmo, só para a gente saber que é uma máscara. E vou fazer mais ou menos um shape assim, ó. Vamos tirar esse stroke. Mais ou menos um shape assim. Aí eu vou pegar a referência. Ele está exatamente aqui. Vou botar em cima de todo mundo para a gente saber exatamente aonde que a gente vai deixar. Ó. Então, vamos só habilitar a referência e o nosso shape. Então, ó, eu posso, com Ctrl pressionado, eu posso dar snap exatamente aqui, ó, tá? Então, pronto. A máscara vai ficar assim. Então, vamos tirar novamente do solo. Eu poderia até apagar essa referência, mas eu vou botar ele como dark green lá embaixo, porque eu não vou mais usar ele. Legal? Isso aqui eu vou chamar de
pêndulo mat. E ele eu vou botar acima do pêndulo, e o pêndulo eu vou escolher para ele trabalhar com o alpha match da camada superior. Tranquilo? Show. Vamos desabilitar o olhinho da referência? Alpha match não, perdão. Alpha inverted match. Porque aí quando você usa o alpha inverted match, ele está invertendo o alpha, né? Então ele está usando como máscara o alpha da camada de cima, beleza? Então quando você bota alpha match, ele vai aparecer só onde tem opacidade na camada de cima. Quando eu inverto isso, ele vai aparecer só onde não tem opacidade da camada de cima. E aí pronto. Então agora, a gente mexendo no sino, ó, a gente consegue manter o cortezinho ali, bonitinho, para manter a consistência, para manter o padrão. Agora vamos animar. Aqui em 1 segundo, eu vou apertar R no nosso sino principal e colocar um keyframe. Então eu quero fazer, quando ele bate, eu vou botar o quê? Mais ou menos 20 frames para frente, que é 333 milissegundos, 1/3 de segundo. E eu vou fazer, você clicando, ele vai para a direita ou para a esquerda. Pode ser para a direita, né? Beleza, então mais ou menos para cá. Ó. E aí vamos botar em mais ou menos menos 17. Show. Tranquilo. Então aqui eu vou primeiro fazer a animação do sino balançando e depois a gente anima o pêndulo. Então, Shift Page Down, 1, 2. Vou dar Ctrl C, Ctrl V no primeiro keyframe para ele voltar à posição, à rotação original. E aqui eu entendo o quê? Se ele veio para cá, na volta, ele vai rotacionar para a esquerda, só que não tanto quanto ele rotacionou para a direita, porque a gente vai fazer ele balançando e parando, como acontece com o sino. Então, aqui, se a gente estava em menos 17, aqui a gente pode ir para, por exemplo, 10. Tá? Mais ou menos assim. Então, tocou, boom, voltou para cá. Em 10, aí Shift Page Down. 1, 2. Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V para voltar para 0. E como aqui estava em mais 10, aqui a gente pode botar, por exemplo, metade de 10. A gente tem que sempre buscar isso, né? Ele vai reduzindo para fazer essa animação pendular. E aí, Shift Page Down, 1, 2. Se ele está em menos 5, a gente pode botar agora, por exemplo, em 2,5, que é metade. Não, vamos botar 2. Beleza, 2. Shift Page Down 2 vezes. Agora a gente vai botar menos 1. Shift Page Down 2 vezes. Aí aqui ele iria para 0, mas vamos fazer aquele último tchuk, aquele último pixelzinho, tuk, só para ficar bem fluido. Então, se ele veio de menos 1, aqui eu posso botar 0,3. Uma coisa bem suave. Aí Shift Page Down 2 vezes e aí volta para 0. Se eu selecionar todo mundo e der o F9 para inserir o Easy In, Easy Out, aqui ó, a gente já tem alguma coisa acontecendo. Porém, a gente vai agora trabalhar na nossa curva de velocidade. Então vamos chegar aqui na curva de velocidade. Qual é a grande lógica? É que no momento que a gente clicou, eu quero fazer como se tivesse um impacto, como se ele estivesse batendo no sino. Então, logo depois do impacto, quem aprende com a gente aí nos nossos cursos sabe que logo depois de um impacto você não tem um período de aceleração. Então, vamos retirar esse período de aceleração, tá? E conforme ele vai chegando aqui em cima, imagina que a gravidade está fazendo a força para baixo, então ele vai parando aos poucos. Então, a gente pode acentuar um pouco mais a desaceleração, ó. Beleza? E aí, depois, a gente pode até acentuar um pouco a aceleração daqui para frente, ó, nessa saída daqui, e pronto, tá? E aí, não, aqui eu vou deixar ele como estava antes, ó. Beleza, então, o que a gente fez, ó? Tum, 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 tum. Beleza. Só que eu tô achando que o timing do primeiro, entre o primeiro e o segundo keyframe, o timing tá muito longo. Ele tá demorando muito para ir para cima. Então aqui eu quero fazer menos. Então vamos jogar 10 frames para trás, ó. Olha lá. Agora sim, né? Agora sim, você bateu, faz mais sentido esse time mais curto, porque você teve o impacto, ele foi. Beleza? Cara, eu acho que essa parte tá perfeita. Tá tranquilo, não tem muito o que fazer. Agora vamos fazer a reação do pêndulo, né? Então a gente tem que pensar aqui
numa questão de ação e reação, tá? Então, o sino ele se mexe primeiro, o pêndulo não se mexe. Aí quando a lateral do sino bate no pêndulo, o pêndulo vai para o lado. Então tem impacto no pêndulo. Que aí ele vai para o lado, mas depois ele bate do outro lado. Aí depois ele volta e só depois que ele começa a meio que balançar sem tocar no sino. Então vamos tentar simular essa ideia. Então vou colocar aqui um keyframe de rotação. Beleza. Ele vai ficar parado até mais ou menos aqui. Então, ó, botar para o primeiro keyframe ficar aqui. Então nesse ponto ele recebeu um impacto. Então vamos colocar tipo 10 frames depois, esse impacto vai lá para o outro lado. Só que enquanto ele está indo lá para o outro lado, o sino já está aqui, ó. Então eu tenho que ter mais ou menos uma ideia de que o impacto vai rolar nesse momento aqui, ó, mais ou menos aqui. Tá bom? Então, ó, bateu no pêndulo, aí o pêndulo foi para o outro. Ah, esqueci de fazer uma parada aqui muito importante. Eu tenho que fazer com que o match do pêndulo seja filho do sino. Beleza? Para quando ele mexer, ó, o match ir junto, ó, tá? Então, beleza. Então, bateu aqui, tum, tum, bateu. Acho que ele pode animar um frame antes, beleza? E aí, na volta aqui, nesse ponto, ele já vai para o outro lado. Então, Shift Page Down, eu rotaciono, ele já pode vir para cá, por exemplo. Primeiro a gente está fazendo de 10 em 10, depois a gente pode mexer no timing, tá? Mas a ideia é essa, ó, tum, tum. Aí, quando bater aqui, a gente já pode começar, talvez, com a animação de 20 em 20, tá? Então, ele pode vir para cá, sem ter um impacto. Então, vamos botar aqui menos 15. Aí, Shift Page Down 2 vezes. Volta para cá. Vamos fazer ele balançar menos que o sino. Então, de menos 15, ele vai para 7,5. Não, bota 7. Não, bota 8. E aí, Shift Page Down 2 vezes. Agora ele vai para menos 4, por exemplo. Shift Page Down 2 vezes. Agora ele vai para 2. Shift Page Down 2 vezes. Agora ele vai para menos 1. Shift Page Down 2 vezes. Agora ele pode ir para 0, só que eu gosto sempre daquele último choke. Então, de menos 1, ele pode ir para tipo 0,4 também. Então ele bateu, tum. Lembrando que logo depois do impacto não tem período de aceleração. E quando ele vai impactar também, a gente não precisa botar. Então se ele impactou aqui, não vou botar easy. Impactou aqui, não vou botar easy. Aqui eu não vou botar easy. Eu vou botar easy a partir daqui para frente, ó. Assim. Então, ó, tum, tum. Tá quase lá, tá quase lá, ó, tá quase lá. Então agora vamos ajustar. A ideia é essa, agora vamos ajustar mais ou menos o timing. Eu vou reduzir o timing entre o primeiro e o segundo keyframe aqui do impacto do pêndulo. Deixa eu botar um pouco mais de trás aqui, ó. Tum. Tum. Botar para impactar um pouco antes aqui, ó. Tum. Tum. Aqui eu vou fazer rolar um pouco mais rápido também, ó. Eu tô achando que tá muito rápido. Vamos jogar para cá, ó. Beleza. Aqui ele tem que ir um pouco a mais, agora que eu mudei o timing, né? Cara, eu acho que tá indo... Tá demorando um pouco, cara. Vamos fazer assim, mais ou menos? Eu tô fazendo a parada aqui muito no improviso, beleza? Porque você vai ver muita gente, tipo, já dando o caminho das pedras, né? Tipo, ah, não, pula tanto, já bota tanto, aí tu vai seguindo ali detalhadamente, no final você consegue aquele resultado, mas aí você não vai ter aprendido nada, tá? Então o que eu tô tentando fazer aqui é, em loop, eu tô ajustando o timing dos keyframes até os meus olhos me falarem, né? O meu cérebro me falar que tá natural, tá? Que ele tá realmente condizente ali com o que acontece na realidade. Eu acho que agora tá tranquilo. Vou botar aqui de longe, ó. Eu acredito que esteja bem fluido. Show de bola. Show de bola. Cara, é basicamente isso, tá? Não tem
muito mais o que fazer. Eu só vou fazer o seguinte, no momento do impacto, o nosso fio, eu vou colocar o olho nele, eu vou fazer com que ele comece aqui na hora do impacto. Ó. Então, não está rolando nada e tum. Beleza? E aí depois, quando terminar toda a animação, eu vou cortar ele. Ctrl Shift, não, Alt e fecha colchete. Então, ó, tum. Beleza. É basicamente isso aqui, tá? Lembrando que aqui, depois do último choke, eu não voltei pro 0. Ótimo. Então, começa aqui. Pode ser. E termina mais ou menos aqui. Então, a gente criou mais ou menos um loop aqui. Tá? Agora o que eu vou fazer? Tu tá vendo que o fio, dentro do After Effects, tem muito esse probleminha, diferente do que acontece no Illustrator. Quando você tem pixel com pixel, aqui no meio, muitas vezes, não é o pixel inteiro, na maioria das vezes. Então, se não é um pixel inteiro, menos de um pixel junto com menos de um pixel, acaba que forma uma linhazinha bem sutil. E aí, para retirar isso, eu vou simplesmente inserir no nosso fio um stroke. Então, eu vou chegar aqui em Add, Stroke, vou colocar ele preto, da mesma cor aqui do sino, beleza? E vou botar, sei lá, uns 5 pixels. E aí a gente já resolve essa questão, tá? Cara, eu poderia terminar aqui, mas eu vou fazer só um pequeno detalhe que eu gostaria, que não é necessário, que é o momento que você clica, eu criar uma animaçãozinha diminuindo e aumentando para ter um pouco mais de profundidade. Porque eu acho que está muito estático, está muito parado no mesmo plano. Então, se eu fizer uma animação reduzindo a escala e voltando, eu acho que eu dou mais uma sensação de que foi apertado, tá? Um feedback de que foi apertado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um objeto nulo, Ctrl Alt Shift Y, e aí eu vou botar o sino principal como filho, vou botar também o pêndulo como filho, e é basicamente isso. Eles vão ser filhos do null. Os outros eu não botei como filho do null porque eles já são filhos dessa galera aqui, do sino principal. Tranquilo? Beleza. Então, botar aqui, ó, null sino. E aí, vamos fazer o seguinte. No momento em que toca, que é mais ou menos aqui, ó, eu vou apertar S na escala e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, e vou reduzir para 90. E aí, Shift Page Down, Ctrl C, Ctrl V em 100%, dá um F9zinho de leve, mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Só para dar, tá vendo? Que a gente deu só um pouquinho de profundidade aqui, bem de leve, ó. Eu posso até fazer com que essa volta seja mais rápida. Mais ou menos assim, ó. Aí ficou demais. Beleza. Ótimo. Lembrando que o início do gatilho, ou seja, o momento que realmente ele clicou, acontece quando a gente reduz a escala ali para aquele determinado valor, para o segundo keyframe, porque é como se fosse um botão. A gente fala muito disso nas nossas lives, nas nossas aulas. O Felipe fala muito disso, que é o momento que por exemplo, quando você aperta um botão, né? Você clica e ele vai até o fundo, geralmente, né? Então, tu pega ali um controle de TV. Quando você clica ele, você sente que ele aciona exatamente quando ele vai até o fundo, que é onde tem um contato, né, da eletrônica ali com a placa, então quando ele vai no fundo. Então, a gente precisa simular isso também na interface quando a gente faz uma animação de escala para simular esse botão sendo apertado. Então, na verdade, aqui o segundo keyframe ele tem que estar exatamente aqui, ó. Então, ó, no momento que abaixou tudo, ó, tá? Beleza. E aí no finalzinho, para ele apagar, vou dar Ctrl C, Ctrl V neles. E novamente, o segundo keyframe vai ser no momento que a gente retira a camada de preenchimento. Tá? Então, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Beleza. Então, show de bola. Agora fica comigo que a gente vai mandar agora isso aqui para o Lore. Primeiro, a gente vai testar para ver se está tudo funcionando. Tá? Então eu vou chegar aqui no nosso Lore Files.
e vou clicar na setinha para ver se está tudo funcionando. Me parece que sim, tá? Me parece que sim. É claro que o ideal para você saber que está tudo realmente funcionando é primeiro você mandar para o Lore Files, por exemplo, dar um upload aqui, ó. Pronto, ele fez o upload. Vamos ver como é que ficou no site. Eu já estou logado, tá? Então lembrando que você tem que ter um cadastro no Lore Files, você tem que baixar o plugin do Lore Files para você poder fazer isso. Tá? Então olha só. Perfeito. Então, o ideal aqui é você fazer testes. Então, você pegar esse link, aí você manda. Você vai abrir no iPhone, vai abrir no Android, vai abrir no Mac, vai abrir no PC. Vai todo mundo abrir, em todo tipo de sistema operacional, plataforma, para você ver que está rodando, que está fluindo em tudo. Porque muitas vezes funciona no Android, mas não funciona no iOS ou vice-versa. Alguns detalhes, tá? E aí você vai ter que contornar essa situação. E a gente fala muito disso no nosso curso de Lore, que na verdade é ministrado pelo grande Henrique Rossato, tá? Eu só estou vendo aqui um pequeno errinho da animação, que é o seguinte. Lembrando que quando eu mandar para o Lore eu tenho que tirar o background também. Mas vamos lá para o After Effects e eu vou ver o seguinte. No momento que o pêndulo sofre esse impacto, eu acho que ele está indo muito além. Porque eu fui ajustando ali o time, etc. E quando isso acontece, ó, a gente tem que ajustar também o alcance, que ele tem que ir mais ou menos para cá, beleza? Ó, tum, tum. Vamos ver se pro outro lado tá tranquilo também. Eu acho que tem que ser um pouco para trás, ó. Eu tô considerando que a parede do sino tá mais ou menos aqui. Não precisa ser perfeito, mas show de bola. Agora foi. Vou tirar o background. O ideal também é a gente reduzir ou aumentar tudo, né? Mas eu vou reduzir aqui para ficar bem aqui, ó, deixar só um pouquinho de espaço em volta. E aí agora sim, ó, a gente vai e manda novamente lá pro Lore. Então tá funcionando perfeito, upload e vamos ver aqui como é que ficou, ó. Show de bola, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. A gente pode botar aqui, ó, notification, icon, botar só isso. Beleza. E aí aqui você pode reduzir a escala para ver como é que fica, ó, que mais ou menos quando você bota esse ícone, olha só como é que fica bonitinho uma microinteração com uma animação bem feita, né? Fica legal. Aí esse é o preview, aí tem aqui o handoff. Eu tô aqui já explorando um pouco mais. Você pode converter para GIF, pode baixar esse arquivo como JSON. Aqui, ó, tem todo o código, enfim. Aí, ó, Test Animation for Mobile. Então, tu pega teu aplicativo do Lore, tu escaneia aqui o QR Code e você já vai poder visualizar no teu celular. Tranquilo? Cara, é basicamente isso. Não tem mistério. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, se inscreva no canal e vamos que vamos. Abraço!